Estamos aqui então de volta ao nosso Radiocast, a primeira convidada que a gente tem aqui hoje. Estou muito feliz de mais uma vez a gente estar fazendo essa edição do Radiocast. Essa é a quinta edição do Radiocast, nós começamos em 2023 e agora estamos novamente em mais um congresso, reunidos aqui para trazer, né, os principais palestrantes, né, e os principais profissionais da radiologia odontológica para falar um pouco sobre os temas mais atuais também da nossa área. Então, iniciando com chave de ouro, eu estou muito feliz e orgulhosa de termos a doutora Viviane Sarmento aqui com a gente. Muito obrigada por você ter aceitado esse convite de estar aqui. Doutora Viviane, eu quero começar pedindo para você se apresentar um pouco para o pessoal, né, que está assistindo a gente, falar um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória profissional. Então, olá todo mundo. Primeira coisa, agradecer a possibilidade de estar aqui conversando com esse grande parceiro que é a Rádio Memory. Melhor ainda por estar ao lado do meu querido Alexandre, de Luiz, nesse podcast e falar de radiologia, né? Então, bom, eu sou Viviane Sarmento, nasci radiologista, costumo dizer, desde a graduação era o que eu queria, mas enfim, galguei lá todos os títulos, tenho toda a titulação nessa área e atualmente eu sou professora titular, tanto da Universidade Federal da Bahia, quanto professora titular da Universidade Estadual de Feira de Santana. E trabalho com radiologia no meu dia a dia, seja na vida acadêmica, seja na vida profissional, a radiologia faz parte da nossa vida. Muito bom. Doutora Viviane, eu quero começar, na verdade, eu quero até ler aqui o título da sua palestra, que a gente vai falar, você vai falar aqui no Congresso sobre diagnóstico por imagem em doenças sistêmicas, o que os ossos maxilares podem mostrar. Eu queria que você trouxesse um pouquinho do que você vai falar aqui, né, no Congresso para o nosso podcast, né, da relevância desse assunto. A gente já teve um bate-papo ali e realmente é um assunto muito importante. Então, acho que para os radiologistas que estão assistindo aqui a gente, traz um pouquinho aí do que você está planejando falar. Eu fiquei muito feliz com esse convite pela possibilidade de falar sobre esse tema, porque quando a gente começa na radiologia odontológica, o principal foco é avaliar a estrutura dentária, a estrutura periodontal, mas a gente precisa lembrar que tem uma estrutura anatômica enorme ao lado de tudo isso, que é a estrutura esquelética, e em todos os diversos exames de imagem a gente consegue visualizar essas estruturas e elas podem demonstrar muitas alterações que são compatíveis com algumas alterações sistêmicas que os nossos pacientes apresentam. Então já é bem discutido de muito tempo, né, a possibilidade de identificar, por exemplo, uma pessoa com osteoporose, osteopenia na radiografia panorâmica, mas a gente vai muito além disso, né? Esse é um sinal mínimo de tanto que a gente pode encontrar, de um universo enorme. Então a gente vai falar sobre o aspecto imaginológico na mandíbula e na maxila de pessoas com leucemias, pessoas com linfomas, pessoas com anemias aplásticas, pessoas com doença falciforme e fora as doenças relacionadas aos processos hematológicos, né, que tem grande repercussão na estrutura óssea, a gente também vai lembrar que um paciente que vive com HIV/AIDS tem uma estrutura óssea maxilomandibular completamente diversa, que uma pessoa que é anticoagulada porque tem uma doença cardiovascular também apresenta um padrão ósseo bem diferente e esses são sinais que as imagens permitem que a gente perceba, reconheça e que possa sugerir possíveis alterações sistêmicas naqueles pacientes. É um tema, inclusive, que não é extremamente abordado, não é um tema comum da gente escutar, né? Então, eu acho que a grande pergunta aqui, para mim também, inclusive, para todos os radiologistas, o que é a característica imaginológica ou as características imaginológicas que a gente pode observar, né, nesse paciente, nesse tecido ósseo, que liga aquela bandeira vermelha do tipo assim, tem alguma coisa diferente acontecendo aqui? O que seria? Pronto. E assim, vamos falar um pouquinho de como a gente chegou, né, nesse estado que a gente tem hoje do conhecimento dessa arte, dessa ciência. Eu congrego a radiologia com a estomatologia e a odontologia hospitalar. Então, eu chefio o serviço de odontologia do Hospital Universitário da Universidade Federal da Bahia há mais de 15 anos e a gente lá tem uma gama enorme de pacientes com doenças sistêmicas, obviamente. E a gente faz o atendimento odontológico desses pacientes e a gente solicita os exames de imagem como
parte da rotina do exame do paciente. E a gente começou a perceber que o trabeculado ósseo desses pacientes eram bem diferentes do que a gente estava habituado. Então, visualmente, a gente percebia que existia essa modificação e a gente foi em busca de parâmetros mais objetivos que pudessem trazer o que a gente pode identificar e indicar a possibilidade de uma doença sistêmica. Então, respondendo a sua pergunta, eu posso falar do grupo de doenças oncohematológicas, por exemplo. O que a gente percebe de muito nítido é a modificação do padrão trabecular, principalmente na mandíbula, que é um osso mais longo. Então, a gente tem, às vezes, uma acentuação das trabéculas ósseas e um aumento da radiolucidez ou da hipodensidade dos espaços medulares. Isso é muito evidente nesses pacientes, e quando a gente tem a possibilidade de ampliar um pouco, né, o campo de imagem e visualizar outras estruturas da face, eu gosto muito de olhar a região do esfenoide. Então, assim, é muito nítido como o padrão ósseo dessas estruturas são modificadas em pacientes com essas doenças. Eu tô, assim, achei sensacional. É uma pena a gente não ter aqui a possibilidade de trazer a imagem, porque eu tô doida pra ver. Eu espero que eu consiga ir na sua palestra, porque às vezes eu fujo, eu escapo daqui pra poder assistir as palestras. Mas, nossa, muito obrigada por você ter trazido aqui um pouquinho pra gente do que é isso. Fica aí o convite também para quem quer aprender mais sobre o assunto, seguir a doutora Viviane, procurar sobre o trabalho dela. Acho que vamos ter, de repente, um cursinho, uma aula sobre esse tema. Vamos, ó. Aí em frente. Fiquem ligados aí, acompanhem a gente nas redes, porque eu vou ficar aqui no pé da doutora Viviane para a gente montar isso. Muito importante esse tema, para além de uma palestra de poucas horas, né? Montar realmente uma estrutura de aula onde possa formar os nossos alunos. Inclusive, eu vou ser a primeira a me inscrever, tá bom? E o Alex, que está aqui também, né? Que o Alex sempre vai aos seus cursos de especialização através da Radio Memory com o Radio Memory acadêmico, né? Com o IDOC acadêmico. Então, a gente pode perguntar para a doutora Viviane um pouquinho dessa parceria, né, com a Radio Memory. É uma parceria já de longas datas, né? Muito tempo. Ela sempre privilegiou, né, e nos traz essa oportunidade de estar ali junto com as turmas dela de especialização em radiologia. E eu queria até que ela falasse um pouco disso também, né? Já são quantas turmas? Estamos na 17ª turma. Nada. Já são praticamente 2 décadas, né, de ensino e parceria, né, para poder propiciar para os alunos do curso essa oportunidade de vivenciar a odontologia digital. Então, acho que como precursora, né, dessa parceria com a Radio Memory, podendo levar ao corpo docente, né, essa oportunidade de trabalhar com tecnologia. Fala um pouquinho pra gente como que tem sido essa experiência. Eu fico muito feliz por essa parceria, porque a gente propicia ao estudante da especialização de radiologia odontológica que ele já comece a vivenciar essas ferramentas que depois ele precisará no seu curso clínico, na sua clínica, seja como radiologista, como proprietário. Então, a Radio Memory há muitos anos tem essa parceria conosco. Eles viabilizam as licenças para todos os estudantes durante todo o período de formação. E aí a gente faz, né? A gente tem uma clínica de radiologia na BO, na Associação Brasileira de Odontologia, lá na Bahia. E nessa clínica a gente faz o atendimento de pacientes, todos os exames são colocados na plataforma da Radio Memory e esses exames são disponibilizados para os alunos. Eles têm um papel de laudador, né, no software, no programa, e eles fazem os laudos, a gente distribui os exames, então eles vivenciam na prática exatamente como acontece numa clínica de radiologia. Para eles é muito importante conhecer as ferramentas, conhecer as possibilidades, porque permitirá que eles escolham qual o programa que eles vão trabalhar depois de formados. E a gente fica muito feliz dessa parceria. Legal, obrigado. Ai, que delícia, né? E é isso também, acho que é interessante a gente conversar rapidamente sobre isso, que a Radio Memory disponibiliza não é só para a doutora Viviane, é para todos os cursos de especialização em radiologia odontológica que estão aqui no Brasil, de ter todo o sistema disponibilizado para os seus alunos, para os professores. É um sistema que ele é pensado para a parte acadêmica, então você pode colocar ali os laudos e você conseguir corrigir os exames que os seus alunos fazem. Né, nós disponibilizamos sempre uma pessoa para ir, ou é o Alex, ou eu, ou algum dos outros nossos colegas, né?
Dessa vez eu tô conversando aqui que sou eu que quero ir lá comer acarajé e ver o Ludo passar, tá? Além da aula. Precisamos voltar lá em Rio Vermelho, na Cira. Poxa, Serão bem-vindos. Nossa, O que acarajé tá saudade da garantido. Cira, que saudade. Mas é isso, gente. Doutora Viviane, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, pela conversa. Queria ficar aqui o dia inteiro conversando dá com você, vontade, né? adquirindo, assim, por osmose, esse conhecimento, né? Mas teremos outras oportunidades também. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast, sempre estamos aqui nos congressos. Vai ser sempre um prazer escutar um pouquinho sobre qualquer assunto que você tenha para vir falar pra gente, viu? Sempre muito E importante. é isso, pessoal. Nos aguardem, teremos muitos podcasts hoje aqui, um mais legal que o outro. E é isso, estamos só começando no primeiro dia. Muito obrigada. Obrigado, Viviane. Obrigado, Luísa. Ai, que maravilha. Vamos fazer a foto oficial aqui.